Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Quer dizer, estou muito feliz de estar com vocês, tá certo? Vocês estão inscritos no meu canal, vocês são a minha família em Cristo Jesus. Quer dizer que é um prazer gravar vídeo, é um prazer estar com vocês, tá certo? Tem vezes aqui que eu penso em parar um pouco, passar um tempo sem gravar vídeo, mas quando eu me lembro de vocês, não dá. Temos que estar juntos em Cristo Jesus. Quero pedir para você, tá certo, que não é inscrito no canal, que você venha se inscrever, venha deixar aí o seu joinha, venha deixar o seu comentário, ativar o sininho para você receber todas as notificações, porque você ajuda o canal e você também ajuda o evangelho a chegar mais longe, tá certo? Vamos lá. Como saber ou descobrir o meu chamado? Aquilo que o Pai tem reservado para mim, tá certo? Como saber? Tem pessoas que querem saber como descobrir o seu chamado, qual é o seu chamado, em que áreas Deus quer te usar. Veja só, meus amados irmãos. Eu vou começar tratando sobre 3 áreas do teu chamado. O que vai acontecer quando você descobrir o teu chamado? 3 áreas. Vamos lá. A primeira área do chamado, Deus te chama para quê? Para você ter uma comunhão aprofundada com Ele. Entendeu? Deus te chama para uma comunhão aprofundada, para uma intimidade pessoal. Nós vemos os 12 discípulos do Senhor Jesus. Daqueles 12 discípulos, o Senhor Jesus tinha três. Pedro, Tiago e João. Esses 3 eram mais chegados ao Senhor Jesus. Eles eram mais chegados. Então, muitas revelações que eles viram, os outros profetas não viram. Não é verdade? Então, o primeiro passo do chamado, uma intimidade mais aprofundada com Deus. Quando Deus te chama, Deus te mostra o chamado, Ele quer você bem pertinho dEle, Ele quer te ensinar a palavra, Ele quer te ensinar quem Ele é, entendeu? O que Ele quer fazer na tua vida. Ou seja, Ele vai se revelar, vai revelar para você o projeto que Ele tem especificamente na tua vida e no reino. Segundo, um crescimento espiritual. Quando Deus revela o teu chamado, quando Deus te chama para uma comunhão mais aprofundada, o que acontece no teu chamado é um crescimento espiritual, crescer no conhecimento da verdade, ou seja, você vai começar a conhecer o teu Deus de uma forma grandiosa, pelo poderoso Espírito Santo, isso vai te dar um crescimento espiritual. Você agora conhece os mistérios do reino, você agora conhece a vontade de Deus, e você agora conhece esse Deus que aquele Jó falou. Eu ouvi apenas falar, agora te conheço. Entendeu? Agora te conheço. Um exemplo. Os irmãos me conhecem através do celular. Mas os irmãos não têm uma intimidade aprofundada comigo. Para isso, seria necessário que nós ficássemos juntos um tempo. Os irmãos saberiam o que eu gosto. Os irmãos saberiam o quanto que eu oro. Os irmãos saberiam o quanto que eu jejum. Os irmãos saberiam como eu leio a Bíblia. Não é verdade? Veriam se realmente eu amo ao Senhor. Então Deus quer chamar você mais para perto. Um crescimento espiritual, no conhecimento da verdade. Conhecer a verdade é conhecer ao Senhor Jesus. Tá certo? Segunda coisa, o chamado de Deus, terceiro ponto. O chamado de Deus para a tua vida, seja na qual for a área que Ele quer te usar, sempre tem a ver com almas. Ganhar almas, não tem outra coisa. Entendeu? Está sempre em ganhar almas. Recebereis poder ao descer sobre vós do Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. Entendeu? Então, esses 3 pontos que acontecem quando você é chamado. Meus amados irmãos, veja só. Eu conheço um rapaz aqui, eu preguei para ele, ele converteu-se, e o chamado dele, ele não trabalha dentro de igreja. Ele não trabalha dentro de igreja. Ele não prega em igreja, ele não faz nada em igreja. O trabalho dele é no cotidiano dele. Ele vai para um exemplo, para uma fila de um banco, ele prega. Ele vai para uma loja, ele prega. O chamado dele é tipo um evangelista. Certo? Ele é guiado pelo Espírito Santo. Vamos lá, meu amado irmão. Muitas pessoas buscam saber o seu chamado através de um pastor, de um bispo, de um apóstolo. Deus pode revelar? Sim, pode. Mas veja um exemplo. O apóstolo Paulo, ele era apóstolo. Entendeu? Era apóstolo, os homens impuros as mãos neles, enviaram ele pelo Espírito Santo. Mas muitas das vezes em que Paulo ia pregar na cidade, o próprio Espírito de Jesus falava com ele: não, Paulo, não vai pregar ali, vai para tal canto. Então, se você quer cumprir o teu chamado com eficiência, você vai ter que receber ordens diretamente do Espírito Santo, da pessoa de Deus. Para isso, você vai ter que ter uma comunhão aprofundada. Veja só,
Como saber? Vamos entrar na parte agora importante. Como saber o meu chamado? Veja só. A Bíblia diz claramente o quê? Que aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Veja só. Para você descobrir o teu chamado, você vai ter que ser guiado pelo Espírito de Deus. Quando você começa a ser guiado pelo Espírito de Deus, você começa a entrar no teu chamado. Entendeu? É dessa forma. O preenchimento do Espírito Santo na tua vida revelará o teu chamado. E o mais interessante, se você perceber, há algo dentro de você que te queima por dentro, que você tem aquele desejo ardente dentro de você de ser um evangelista, pregar na rua. Eu conheço outra irmã também, que o ministério dela não faz nada dentro da igreja, o ministério dela é fora da igreja. O Senhor Jesus fala com ela e diz, vá levar uma palavra para tal pessoa, vai evangelizar tal pessoa. Então não pense apenas no chamado dentro da igreja. O chamado mais maravilhoso que existe é o fora da igreja, que é onde estão as almas perdidas. Porque você pregar detrás de púlpito é benção, está pregando para crente. Raramente vai uma ou duas pessoas de fora. Entendeu? Então vamos ter uma visão mais olhar para os campos que o Senhor Jesus falou, que é o mundo aí, que temos que pregar. Então, com o preenchimento do Espírito Santo, entendeu? Quando você começa a morrer para as coisas dessa terra, quando você começa a morrer para seus desejos, para suas vontades, e você começa a jejuar, você começa a ler a Bíblia, você começa a orar, entendeu? Você começa a ser cheio do Espírito Santo, você começa a sair de um estágio de carne para entrar no estágio de Espírito. Então esse preenchimento vai fazer com que você consiga ouvir a voz de Deus, consiga ouvir a voz do Espírito Santo. Então quando você começa a ouvir a voz do Espírito Santo, você entra no teu chamado, porque o Espírito Santo ele vai te conduzindo. E quando você pensar que não, você está dentro do seu chamado, sendo guiado pelo Espírito de Deus, pelo Espírito de Deus. Então, a única maneira de você conhecer o teu chamado verdadeiramente é com preenchimento do Espírito Santo, para que você possa ser guiado pelo Espírito de Deus, para que você possa ouvir a sua voz, porque ele é quem vai te guiar para o reino, o que você deve fazer e não fazer. Tá certo? Eu quero deixar um abraço aqui para você que está inscrito. E eu quero dizer, eu amo quando vejo os comentários dos irmãos. Comenta aí, tá certo? Comenta aí. E eu tenho fé no meu Deus que um dia a gente vai se ver na glória. Como eu gostaria de estar vendo vocês, como vocês estão me vendo. Eu gostaria muito de ver vocês, cada um que está inscrito no meu canal. Gostaria de ver a face de vocês, mas eu me alegro porque um dia estaremos com Cristo. Eu quero alertar vocês também, meus amados irmãos, que nesses últimos dias, as pessoas de hoje que dizem ser cristã, elas não têm sede pelas coisas espirituais. Nós não vemos hoje mais dentro da igreja, né? Hinos espirituais. Nós não vemos dentro de muitas igrejas o batismo com o Espírito Santo. Nós não vemos dentro de muitas igrejas a manifestação da glória de Deus. Entendeu? É uma crentaiada carnal. Entendeu? Porque todas as 7 igrejas do Apocalipse são dispensações. Hoje nós estamos na dispensação de Laodicea. Laodicea é uma igreja fria. Laodicea é uma igreja que não tem nada de Deus. Entendeu? E só serão cheios do Espírito Santo aqueles que comprar ouro, provado pelo fogo, comprar colírio e vestes brancas. Tem jeito para a gente ainda. Se a gente buscar o precioso Espírito Santo. O colírio fala da iluminação do Espírito Santo. Tá certo? Para que a gente comece a enxergar. As vestes brancas é a gente voltar para as obras antigas. Voltar para o primeiro amor. Fazer realmente o evangelho do Senhor Jesus. Tá certo? E o ouro tem vários significados, mas eu quero colocar um aqui. O ouro é o que? Buscar o precioso Espírito Santo. Sermos cheios do Espírito Santo. Tá certo? Sermos cheios do Espírito Santo. Vamos fazer a diferença nessa geração, meus amados irmãos. Vamos buscar o Espírito Santo. O arrebatamento da igreja se aproxima. Vamos subir, tá certo? Fica com Deus. Fique em paz. Esse é o foco do canal. Meus amados irmãos, pode ver que nesse canal aqui eu gravo apenas um vídeo simples, que o evangelho é simples. Apenas isso. Não faço montagem, não faço nada. Boto simplesinho o evangelho de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Fica com Deus, fique em paz. O meu desejo é ser cheio do Espírito Santo. Meu segundo desejo é que vocês também venham ser cheios e transbordantes do Espírito Santo. Nesses últimos dias eu estou o quê? Me aprofundando mais no estudo da palavra, orando, jejuando, tá certo? Que eu quero ser cheio do Espírito Santo. Esse é meu foco de vida, ser cheio do Espírito Santo e apresentar essa pessoa maravilhosa a você, tá certo? Então fica com Deus, fique em paz.